que ele faz uma referência, ele faz uma homenagem aos 160 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, né? Que aí é a teoria do Allan Kardec, da teoria espírita, enfim. E esse evento vai tocar em diversos temas, né? Vistos sob a luz do espiritismo, mas especialmente o suicídio, que é algo que ainda é muito pouco falado, né? Principalmente pela imprensa, ainda há um certo, talvez, sei lá, não é um temor, mas há um receio, né? E um cuidado em falar sobre isso, mas é preciso a gente falar. E aí o Paulo Rabelo veio aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre esse evento, sobre como é que o Livro dos Espíritos responde diversas questões, né, Paulo? E o Paulo que dirige a União Espírita do Pará. Te agradecer por ter vindo. Essa é a camisa do evento, porque também vocês vão, na verdade, nesse evento, vocês já vão também lançar o Encontro Intensivo do Movimento Espírita, não é isso? Exatamente. Que é um encontro que já acontece há 40 anos. Bom, então são várias coisas juntas. Isso. Primeiro é um prazer agradecer, né? Sempre muito bom estar aqui com você, ver esse sorriso iluminado aqui com a gente. Bom. Sempre a conversa é bem produtiva. E assim, a União Espírita Paraense realmente agradece aí a TV Cultura pelas oportunidades, né? A gente está aqui para divulgar esse encontro que é tão importante para o Movimento Espírita Paraense, que reúne a família paraense já na sua 40ª edição. E aí eu já vim uniformizado, já vim com a camiseta aqui. Esse ano a gente fez uma imersão num processo bem diferente. Criamos uma comissão trazendo pessoas que têm conhecimento da área da administração. Utilizamos um método chamado método Canvas, que inova, recria. Olha aí, então a gente está em família aqui e criamos uma proposta de valor para esse encontro, que é proporcionar experiências únicas em convivência, afetividade. Toda vez eu esqueço isso, o pessoal vai me matar, né? Acolhimento, convivência e afetividade. Mas esse no encontro que vocês vão fazer no Carnaval. No Carnaval. Isso, só que ele começa e aí começa de luz para a humanidade. E aí, como a gente vive num mundo contemporâneo turbulento, com uma série de circunstâncias, e aí a gente fosse elencar aqui política, economia, né, a gente destacou o suicídio, porque realmente o suicídio é algo que demanda toda a nossa atenção. Como você mesmo falou, a própria imprensa parece que tem um certo temor, né? Os números, a Organização Mundial de Saúde fala para a gente que são 800 mil casos por ano. Isso dá 40 suicídios a cada segundo. A gente está falando aqui e tem pessoas se matando neste exato momento no mundo inteiro. O crescimento de suicídios na população juvenil de 15 a 29 anos, em torno de 42%. Então é um tema que a gente precisa, por quê? Porque é um tema que demanda para a gente discutir o sentido da vida, né? Por que a vida faz sentido? Por que eu preciso continuar? E aí o Livro dos Espíritos tem essa proposta, né? São 1019 perguntas ali. Eu lembro que tem um palestrante, que é o Haroldo Dutra Dias, que ele, quando estava lá, na ebulição daquela série 13 Razões, que estava aí no Netflix, ele disse assim, olha, lá tem 13 razões para morrer, né? Vou oferecer 1019 para viver, que são as respostas aí do Livro dos Espíritos. E aí, esse evento que vocês vão fazer, então, no sábado, às 6 horas da tarde, é esse evento que o Livro dos Espíritos respondendo a algumas questões, e inclusive a questão do suicídio, é isso, né? E aí vocês lançam um encontro que vai ser no Carnaval, que será realizado no Carnaval, e que você está com a camisa dele, que são 40 anos. Eu trouxe uma camisa para dar de presente para você também, olha só. Tá. E tá bem bonita, viu? De verdade, muito bonita. E aí é bacana falar um pouquinho desse processo de criação, porque tem uma equipe de design que pensou nessa logo aí, né? Que a ideia do Canvas é isso também. Essa é minha, hein? Nós vamos mostrar. A ideia do Canvas é essa, né? Então, a Waymap seria o percurso de uma abelha, o voo de uma abelha, né? Porque é um voo solitário, mas que é regido pelo coletivo em busca de um mel que produz amor, fraternidade, solidariedade. Então, tem uma concepção aí da marca que a gente quer entregar para você com muito carinho. Imagino, eu agradeço imensamente. Paula, vou deixar aqui, ó. A Renata fez na abertura e você comenta,
Quando a gente fala de suicídio, a gente fala mais baixinho, fala com certo cuidado, muda o tom de voz. E porque a gente ouve também, até como leigo, né? Olha, mas você não pode falar muito disso porque pode incentivar. Isso a gente ouve muito também, mas ao contrário do que você está fazendo aqui, é que tem que divulgar 800 mil casos por ano, né? dizer, No mundo todo, no né? mundo todo. E é interessante que os números de suicídio têm matado mais do que os casos de HIV, têm matado mais do que guerras. Então é um caso de saúde pública. E não se ouve falar. E não se ouve falar, né? Porque existe, me parece aí, né, um temor. E os casos de subnotificação, ainda esses são os casos oficiais. Eu pensei nisso tem também. os acidentes, E tem alguém as caiu, tentativas, né? isso. E pelas E estatísticas... as mulheres tentam muito mais que os homens, mas os homens são mais eficientes, né? Usam, né, ferramentas mais eficientes. Pelas estatísticas, Renata, cada caso, né, de suicídio são 20 tentativas. Então, os números são alarmantes e a gente precisa entender isso, discutir junto. E a gente tem muitas tradições religiosas no mundo inteiro, ocidental, oriental, e elas divergem em muita coisa, né? Tem minúcias teológicas. Né? Não, pelo contrário, a única convergência de todas as tradições religiosas no mundo é sobre suicídio. Todas elas convergem. Porque me parecia, aí, por desconhecimento mesmo, me parecia assim que a Igreja Católica, não sei, e algumas outras igrejas veem de uma forma meio diferente que a teoria espírita, por exemplo, mas eu posso estar enganada, e é isso que eu queria que você falasse. Pois é, a ideia da convergência é assim, que em todas as tradições religiosas, a ilusão de que eu vou me livrar de um problema, ela acaba sendo agravada. Por quê? Porque quando eu, de alguma forma, pratico o suicídio, os problemas e as dores não são solucionadas. E aí eu ainda convivo com as dores dos meus familiares, né? Porque a doutrina cristã acredita na imortalidade da alma, né? Se encarna ou desencarna, essa é a minúcia teológica, né? Mas a imortalidade da alma está presente aí em todos. Então não acaba, ninguém morre, né? E aí a gente precisa entender o que está levando todo mundo a ter essa crise existencial da vida perder o sentido. Por que eu não convivo com a dor? E aí tem um filósofo, Albert Camus, né, que diz que a gente precisa enfrentar esse problema como um problema filosófico atual. Ou seja, eu preciso me conectar com a minha condição humana para entender que existe uma dor do meu lado, que eu preciso olhar para isso e deixar de ser individualista. Eu acho que no contexto do tema suicídio, é um chamado para a gente reconectar com a nossa condição humana, entender que o outro está sofrendo do meu lado e que eu preciso atender ele. Isso é um ponto, mas o ponto que eu digo para você que me parece que as doutrinas religiosas... Convergência, né? A convergência é no sentido de que isso me incomoda um pouquinho, de quem comete o suicídio vai pagar por isso de alguma forma, que é o que você acabou de dizer, que as religiões Isso. todas nesse ponto, porque a dor não acaba, né? Se você pensar na imortalidade da alma. E isso, para quem fica, né? Com certeza. É complicado, né? E aí talvez essa seja tem até um livro aqui que eu trouxe, não sei se dá para mostrar. Dá. Leon Denis, né? Deixa aqui em cima, Paulo, por favor, que aí a gente mostra. É o problema do ser, do destino e da dor, né? Porque a ideia que quer se discutir é uma ideia de um Cristo que não aponta o dedo. Eu não posso tratar um suicida como um criminoso. Essa talvez a parte que lhe incomode, né? Porque se eu tenho um Deus que é amor, a concepção de Deus não é um Deus sádico, que vai mandar a dor para eu sofrer, para eu penar. Tudo no universo é amor, inclusive a dor, porque eu concebo, eu creio em um Deus que é um amor perfeito. Então talvez seja esse o sentido da gente discutir por que o sofrimento existe, como eu vou enfrentar isso, e entender que esse Cristo, esse Deus, ele não está me condenando, ele não está me chamando de criminoso, ele não está me execrando, ele está estendendo as mãos ainda que eu pratique o ato. Então, em outras palavras, os suicidas não vão para o umbral, digamos assim. Ou vão. Pois é, esse é um processo que a gente precisa discutir com muita tranquilidade. Por quê? Porque a pedagogia não pode ser do terror, né? Eu não posso pensar em não me suicidar com medo do umbral.
Eu tenho Até que porque a pessoa que faz isso também já... Não, e quantas pessoas acreditam nisso e já praticaram, né? Não é racional. Isso é outro tipo de suicídio, mas a pessoa que pratica e já de um modo geral eu falo, já está sofrendo uma dor tão grande que a punição maior não pode ter outra, né? Acho que o movimento tem que ser inverso. Eu tenho que entender o sentido, né, dessa dor que torna a minha musculatura mais forte, desse Deus que é amor, né, dessa maratona que eu estou enfrentando aqui, mas que tem gente do meu lado. E aí é esse chamado para mim me conectar com a minha condição humana, olhar para as pessoas que estão ao meu entorno, ver que tem pessoas com dores atrozes e que eu posso olhar nos olhos, né? Eu não preciso converter ninguém, eu não preciso dizer para, olha, você tem que ter medo do inferno ou do umbral. Não, você tem que entender a beleza da vida. Eu acho que essa que é a discussão maior do tema suicídio. Na realidade, quando se fala de suicídio, vai se falar mais da vida. Isso, a defesa da vida, né? A defesa da vida, né? Que tem mais sentido. Mas tem uma coisa assim que quando toca nesse assunto, me mexe, se você está falando essa coisa desse Deus que aponta o dedo, esse Deus que é amor, mas tantas vezes as próprias religiões te apontam dedos de você não pode ser assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e ao mesmo tempo ela diz, mas você também não pode se matar, sabe? Tipo, às vezes a gente precisa pensar nesse Deus de amor, não apenas nisso, mas em tantas coisas que nós passamos diariamente que nos dizem, não pode, isso é errado, isso é pecado, você está... E, ao mesmo tempo, vira e diz assim, mas você também não pode se matar. Então, tipo assim, eu tenho que ficar... E, às vezes, essa mesma religião que diz que eu não posso me matar é a mesma que me coloca tantas tristezas. Está levando a isso, né? Exatamente. Tanta pressão, né? Não, eu não digo... A própria sociedade, às vezes, é isso. Você não pode se matar, mas, às vezes, a sociedade é que está te fazendo levar aquilo. É muito bacana isso que você coloca, porque... Assim, eu não estou aqui na perspectiva de fazer proselitismo nem de tentar converter ninguém. Mas a teoria espírita não mas não o espiritismo, isso, né? ele não dá fórmulas de conduta. Ele não te diz o que é certo, o que é errado. Tanto que um dos autores que analisa o Livro dos Espíritos diz assim, olha, esse é um método de observação da vida. Você vai fazer o que você quiser, porque você é protagonista do teu destino. Eu não posso dizer, olha, você não faz isso, não faz aquilo. Compreenda a vida e arque com as suas escolhas. Faça as suas escolhas e entenda que tem um caminho para cá, um caminho para lá, mas você é livre. E essa liberdade é para que você aprenda a ser feliz. Porque foram essas amarras que levaram todas as dores, as culpas, né? Eu não posso, mas isso está em mim, como é que eu faço, como é que eu convivo? Então eu acolho a minha condição humana, vou trabalhando. Tem uma metáfora bacana que é aquela maratonista da Olimpíada de Los Angeles de 84, né, que vai se arrastando e tal, mas ali está todo mundo de olho nela, batendo palma, né, incentivando, mas ninguém está carregando ela. Então acho que é esse o sentido, né? Você busca essa chegada na maratona, mas eu estou ali aguentando firme, eu vou cruzar a linha de chegada. Eu acho que esse que é o processo. Diga lá, José. A gente tem uma pergunta do Laertes Luz. Ele quer saber se existe alguma publicação do Hernani Guimarães Andrade sobre suicídio baseado na teoria corpuscular do espírito. Não sei se você sabe responder. Pergunta de prova, né? Essa com certeza. Essa aí tá difícil. Até para ler a pergunta. É um detalhe muito, enfim, a gente vai ficar devendo essa, né? Mas eu vou pesquisar, prometo. Dá para ir no Google. Eu prometo para ele que tem um e-mailzinho que a gente passou para a produção, que quem quiser fazer perguntas pode mandar para esse e-mail, que é comissão sem o tio, né? Acho que está ali, isso, IMEP 40gmail.com. Ele mandar que a gente vai pesquisar e dar essa... Ele não vai ficar sem resposta, não vai. O propósito, inclusive, do evento é isso, né? Dar respostas. E né? é bacana que já está chegando por e-mail e a gente percebe assim, né? São perguntas do tipo, por que eu estou caminhando no shopping, na escada rolante, me dá vontade de me jogar, né? Então, como é que a gente... Perguntas que chegaram, né? Por que mesmo eu compreendendo a imortalidade da alma, eu não consigo conviver com a falta de dinheiro, com a carência material, né? Então, são perguntas realmente estimulantes. Então, a gente convida... São estimulantes e espinhosas, né? Isso, porque a gente tem um time, né? Ainda bem que eu não estou nesse time. A gente está ali com as pessoas, inclusive, que iniciaram em MEP. Tem a Estela Pojussi, que já veio algumas vezes aqui. Claro, a professora Estela, minha professora do colégio.
colégio ainda, Isso. maravilhosa. Heitor Lacerda, Antônio Almeida, tem uma galera que está, Denise Eiró, que está estudando já, recebendo essas perguntas para fazer esse diálogo, Claro. porque talvez nem todas as respostas possam ser dadas, né? Até porque você também precisa buscar as suas respostas. Claro. Mas a gente vai tentar Podem discutir ser o criadas tema. outras perguntas Isso, em cima dessas às vezes perguntas. a dúvida é melhor até do que a resposta, né? Exatamente, né? Tem mais? A gente tem um comentário da Antônia Quintino, do Marizal. Ela diz que o suicídio seria, digamos assim, uma ociosidade do espírito. Em síntese, a pessoa que comete tal ato comete um equívoco pensando que está tudo solucionado. Muito pelo contrário, a vida continua de forma plena. É esse o comentário dela. Se continuar de forma plena, tá bom, né? Pois é. Essa forma plena é que me perturba um pouco, porque o que eu ouço é que não é de forma plena que continua, mas enfim. Pois é, porque tá incomodada Tá a Renata com incomodada. essa Eu história fico da incomodada porque a plenitude. pessoa é punida, a pessoa já comete um ato, né, desses e Mas tal. olha só, vamos analisar a lei humana, né? Imperfeita. A gente está vendo aí, por exemplo, o direito penal. A gente não tem agravantes e atenuantes, Temos. né? Será que a lei divina é tão assim inexorável, ferro e fogo? Então tudo tem, cada caso é um caso. Eu não posso, por exemplo, eu que tenho uma estrada de estudo, de conhecimento, que estou aqui inclusive discutindo o tema, com certeza eu vou ser mais cobrado. Né? Por quê? Porque eu tenho consciência, eu tenho informações, É né? verdade, Um manancial de informações para me dizer, olha, o caminho é esse. Mas alguém que não tem isso, que não crê nisso, que não acredita nisso, se esse Deus é amor, ele não pode tratar igual as pessoas. E sempre vai ter um amparo. Por exemplo, nesse livro, Memórias de um Suicida, que é um clássico, né? Tem a descrição do trabalho de Maria, Nossa Senhora, né, ali no Vale dos Suicidas, resgatando, amparando. Então, a ideia também de pena eterna, de sofrimento, ela acaba sendo, né, diluída, porque esse Deus, que é um Deus amor, ele não está punindo alguém ali, mas existem leis que são leis da física. Vamos imaginar que você reencarnou e você tem um tônus vital, como se fosse a bateria do teu celular, ok? E esse fluido vital ele está vivo ali. Então, você está ali naquele local, não é porque você está sendo punido, é porque aquele fluido precisa acabar para que você possa, né, ter uma vibração para ir para outro lugar, mas sempre vai ter gente predisposta, espíritos, né? Maria que comanda esse hospital lá de resgate desses espíritos. Então, não tem essa coisa tão forte assim. A gente precisa só estudar, compreender o problema do ser, do destino e da dor. Maravilha. Gente, quando o Paulo vem aqui, até pela forma como ele fala, né, do tom de voz e tal, vai nos dando um alento, né? E assim vai ser nesse encontro, com certeza, nesse evento do sábado. É um evento aberto ao público, as pessoas podem participar lá na União Espírita, na Castelo, né? E as pessoas A partir das 5, né? Isso, as pessoas, por exemplo, que têm filhos, né? Aí se eu vou levar meu filho para discutir um tema como esse, fique tranquilo. Vai ter pula-pula, vai ter um cineminha, uma estrutura para que você possa ir lá, porque realmente é preocupante, né? Eu trabalho Não, claro, a gente está aqui meio que falando desse assunto e de alguma forma com bom humor, enfim, mas é um assunto seríssimo, né? Eu trabalho numa casa espírita e trabalho com jovens, que é o Renascença Dalma. E assim, a gente está ali convivendo e de repente, num tema discutindo, alguém diz assim, olha, eu estou com uma tristeza profunda aqui. Isso tem parece que está aumentando entre os jovens. E tem um dado né? legal assim para a gente pensar. Um dos casos do suicídio é a depressão, né, que é uma doença. O estado depressivo faz parte da condição humana. Né? Se ninguém aqui passou por um estado depressivo, foi abduzido. É um ET, porque faz parte da nossa condição humana. Mas a depressão não, ela é uma doença e isso que é um dado importante. De cada 10 casos de suicídio, 9 são preveníveis, poderiam ser tratados, diagnosticados, porque estão associados a psicopatologias. Eu ia né? pedir para você falar isso também. Exatamente. Que isso é então, né? por exemplo, a gente não pode descartar, porque também, às vezes, tem uma mística. Eu vou para o centro espírita e vou ficar bom. Não, procure um psiquiatra, um psicólogo. Muito o bom. Medicamento é necessário, são ferramentas para que a gente possa, né, trabalhar. Muito e a bom família você ter está falado atenta a isso, porque... Claro. Às vezes a dor está muito oculta E e eu entre não os consigo jovens ver. que vem crescendo esses estados Isso. depressivos e a depressão, no caso, né? Então foi muito bom você falar isso mesmo, que tem pessoas que não vou tomar remédio, não vou fazer terapia, não pode, tem que também
fazer tudo isso, claro. E a gente tem visto religiosos aí, né? Padre Marcelo Rossi. Com depressão. Né? Então não é falta de fé, né? São pessoas que estão imersas na religião. Para a gente também não apontar, né? Dizer, depressão é falta de Deus preguiça, no coração, é falta de preguiça, Deus, essas não. bobajadas todas. É um caso de saúde pública. Por isso que eu gosto que você venha aqui sempre, que é importante, o que você fala é precioso e eu te agradeço por ter vindo hoje, é um prazer Paulo. muito Imagina, grande. Sucesso no evento de vocês, te agradeço imensamente. Então, gente, na União Espírita, no sábado, a partir das 5 horas da tarde, esse evento, que vai falar, que o tema é o Livro dos Espíritos Responde e o tema principal é suicídio. O Paulo vai continuar conosco, Paulo Rabelo, que dirige a União Espírita Paraense. No próximo bloco a gente bate um papo que você vai gostar muito também com o Saulo Cisnando. Saulo vai falar do novo espetáculo de teatro, A Outra Irmã, daqui a pouquinho.